As navegações, então, para a América. Como vimos, desde o início do século XV, os portugueses tentaram encontrar um caminho para as Índias. Por volta de 1483, eles já tinham certeza de que contornar a África era possível para chegar ao seu destino. Diante disso, investiram esforços e economias para realizar essas viagens. Nessa época, Cristóvão Colombo, um navegador nascido na cidade da Itália de Genova, foi ao encontro do então rei de Portugal, Dom João II, a fim de lhe fazer uma nova proposta. Colombo ofereceu seus serviços para comandar uma viagem marítima até as Índias, navegando pelo Ocidente. Mas o rei, baseados em estudos desenvolvidos por seus navegadores, não aceitou a oferta, com o argumento de que o caminho para a costa da África era mais curto. Mas anos depois, Colombo foi para a Espanha ao encontro dos reis daquele país e fez a mesma proposta. Diferente de Dom João II, os reis espanhóis Fernando e Isabel aceitaram. Assim, em 1492, Colombo saiu de sua primeira viagem financiada pelos espanhóis. Ele reuniu embarcações, equipamentos, mapas e homens e partiu para as Índias, navegando em direção ao ocidente. Porém, ele não chegou às Índias, mas sim às Antilhas, um conjunto de ilhas próximo ao atual continente americano. Observe sua localização na ilustração do mapa abaixo. Tá? Então, ele saiu aqui de Portugal e deveria fazer a volta. O que ele fez? Chegou aqui, tá? Neste espaço, Ilha das Antilhas. Como era de costume na época, as viagens eram registradas em documentos oficiais, e as terras encontradas, embora já estivessem povoadas, foram consideradas propriedade do Reino Espanhol, patrocinador da viagem de Colombo. Quando o rei de Portugal ficou sabendo disso, afirmou que aquelas terras já pertenciam ao seu país, devido a um acordo firmado anteriormente com a Espanha. E para que não houvesse uma guerra pelas ilhas descobertas e pelas terras que ainda poderiam, né, ser descobertas novamente, os dois países entraram em negociações e estabeleceram o Tratado de Tordesilhas, que em 1494. Tá? Então, o Tratado de Tordesilhas, ele teve um regimento, né? Teve um acordo entre a Espanha e Portugal. Como que foi essa negociação, então? A proposta aprovada por ambos os reinos foi de dividir o mundo em duas áreas de conquistas demarcadas por uma linha imaginária. Contudo, Portugal e Espanha passaram a discordar logo no início das negociações. Naquela época eles não tinham como medir, né? Eles não tinham necessariamente, né, uma fita métrica para passar no meio e dizer metade sua, metade é meu. Então, para os espanhóis, essa linha divisória seria passar a 100 léguas, aproximadamente 500 quilômetros da ilha de Cabo Verde. Tudo que fosse encontrado na parte oriental desta pertencia a Portugal e tudo que estivesse na parte ocidental à Espanha. Pela proposta dos portugueses, o mundo poderia ser dividido em duas áreas de conquistas. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha a linha que eles fizeram, tá? Imaginária. O lado espanhol e o lado português. Lembrando que o Brasil está aqui. A proposta de Portugal para a divisão, então, do mundo. Tá? Voltando aqui. Depois de muitas discussões, venceu a proposta de Portugal, que ficou registrada no Tratado de Tordesilhas. Muitos historiadores afirmam que a proposta dos portugueses baseou no fato deles já saberem que existiam terras no continente americano. E em 1494, Colombo finalmente chegou ao continente americano e tomou posse das terras que encontrou, em nome do Reino da Espanha. Depois disso, outros espanhóis conquistaram mais terras, inclusive aquelas ocupadas pelas Incas, pelos Astecas e pelos Maias. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês.
Ó, essa parte do Brasil aqui, tá? Pertencia então aos portugueses. Aqui o rei Fernando, tá? E a rainha Isabel. Essa pintura foi feita aproximadamente no século XV. Como que foi então a chegada dos portugueses ao Brasil? Então até a gente viu a disputa deles e a divisão. Como que eles vieram, né, parar aqui no Brasil? Acompanhado do ritmo de conquistas da época, nos primeiros anos de 1500, os portugueses prepararam a maior expedição já enviada ao Atlântico. Comandada por Pedro Álvares Cabral, essa viagem tinha como objetivo buscar mercadoria nas Índias, seguindo a rota já desenhada por Vasco da Gama. Porém, os 13 navios desviaram-se da rota original e, assim como fizera Colombo, navegaram até o continente americano. Em 22 de abril de 1500, a frota de Cabral chegou ao litoral da terra que futuramente se chamaria Brasil. E os portugueses comunicaram-se com a população nativa, que eram os índios, né, que encontraram e fizeram um breve reconhecimento das terras. Uma das naus retornou a Portugal para dar notícia ao rei e revelar aos europeus a nova descoberta. Muitos anos depois, as terras que os portugueses disseram ter descoberto receberam o nome de Brasil.